Minha namorada mandou mensagem, almoçando com o Jacob, chama um Uber. Eu ainda estava na rodovia depois de um acidente de carro, e ela continuava aproveitando a refeição com seu amado melhor amigo. Até que um policial apareceu na mesa dela para entregar minha mensagem de emergência. Ela me disse para chamar um táxi quando eu sofri um acidente de carro. Fiz questão de garantir que ela recebesse a mensagem. Ainda estou processando tudo o que aconteceu, mas preciso colocar isso para fora porque, sinceramente, não consigo acreditar que alguém que eu amava pudesse ser tão insensível. Se essa história te prendeu, clica no botão IPAR e dá aquele hype no vídeo. Assim você ajuda o canal a alcançar muito mais gente. Laura e eu estávamos juntos há 2 anos. No ano passado, nos mudamos para morar juntos, dividíamos as contas, toda aquela rotina de casal. Eu achava que estávamos firmes. Ela trabalha em marketing, eu sou gerente de projetos em uma construtora. Tivemos altos e baixos como qualquer casal, mas nada que indicasse sinais de alerta, até agora. 3 semanas atrás, eu estava voltando de um canteiro de obras fora da cidade quando um idiota, dirigindo uma caminhonete alta, decidiu que a minha faixa parecia melhor que a dele. Sem dar seta, simplesmente jogou o carro em cima de mim, a uns 110 km por hora, consegui evitar que ele me atingisse em cheio, mas meu carro levou uma pancada feia do lado do motorista. Rodei 2 pistas até conseguir controlar e encostar. Não quebrei nada, mas meu ombro esquerdo gritava de dor. Estava com cortes de vidro no rosto e nas mãos, e senti o gosto de sangue por ter mordido a língua. O policial que atendeu, o oficial Miller, isso vai ser importante depois, foi bem gente boa. Descobri que ele cresceu no meu bairro, estudou com meu irmão mais velho. Mundo pequeno. Ele garantiu que os paramédicos me avaliassem, me ajudou a lidar com o guincho, tudo. Meu carro ficou destruído. Eu estava machucado o suficiente para não poder dirigir, mesmo que tivesse carro, e estava a uns 90 km de casa. Miller disse que eu precisava de alguém para me buscar. Então liguei para Laura. Ela não atendeu. Mandei mensagem. Oi amor, sofri um acidente na I-75. Estou bem, mas o carro deu perda total e preciso que venha me buscar. Você pode vir. 20 minutos depois, recebi isso. Meu Deus, você está bem? Estou almoçando com o Jacob agora. Pode chamar um Uber ou algo assim? Faz tempo que não nos vemos e já pedimos a comida. Me avisa quando chegar em casa. Fiquei encarando aquela mensagem por uns bons 5 minutos. Miller estava olhando para mim, esperando saber quem viria. O paramédico perguntava se eu precisava ir ao hospital. Meu rosto ainda sangrava pelos cortes de vidro. E minha namorada de 2 anos dizia que não podia interromper o almoço com um amigo para buscar o namorado machucado. Contexto sobre o Jacob, ele é um cara que estudou com ela na faculdade. Sempre foram só amigos. Mora do outro lado da cidade. Eles se encontram para almoçar, sei lá, uma vez por mês. Nunca me preocupei. Mas o fato de aquele almoço ser mais importante do que eu, sangrando após um acidente, foi um choque. Mostrei a mensagem para o Miller. Nem tinha intenção, mas ele ainda esperava uma resposta e eu não consegui falar. Ele leu e a expressão dele mudou. Sério isso? Ele perguntou. Só balancei a cabeça. Foi aí que algo clicou dentro de mim. Não fiquei com raiva naquele momento, isso veio depois. Eu só fiquei frio, como se algo dentro de mim tivesse se calado. Percebi que estava vendo, pela primeira vez, as prioridades reais da Laura com toda a clareza. E decidi que, se ela queria priorizar o almoço com o Jacob, então merecia saber exatamente o que estava escolhendo. Perguntei para Miller. Ei, em situações assim, vocês não precisam notificar oficialmente algum familiar? Tipo, quando alguém sofre um acidente. Ele pegou no ar imediatamente. Bom, tecnicamente, sim. Às vezes precisamos notificar o parente mais próximo, especialmente se há ferimentos envolvidos. Procedimento padrão em alguns casos. E isso envolveria ir até o local onde a pessoa está, se necessário? Sim. Queremos garantir que a informação importante seja entregue corretamente. Passei para Miller o número da Laura e disse onde ela estava almoçando. Falei que a colocaria como meu contato de emergência e que precisava que ela fosse oficialmente notificada. Ele sorriu, não de forma maldosa, mas como quem entendia perfeitamente a situação. O melhor de tudo, a Laura tinha acabado de postar um story no Instagram, menos de 10 minutos antes de me responder, direto do restaurante. Um lugar chique no centro,
chamado Meridian Bistro. Ela marcou o Jacob e tudo. Ficou bem fácil encontrá-los. Miller disse para eu esperar. Que voltaria em cerca de 1 hora. Nesse tempo, cuidei melhor dos cortes, preenchi documentos e fiquei pensando nos 2 anos de relacionamento sob uma nova perspectiva. O paramédico até me levou a uma cafeteria próxima para esperar, o que foi muito bacana. 1h15 depois, Miller voltou, visivelmente satisfeito. Notificação feita. Sua namorada deve chegar em breve. Laura apareceu 45 minutos depois. Deu para ver que tinha chorado, rosto vermelho, maquiagem borrada, roupas jogadas às pressas. O Jacob não estava com ela. Ela correu até mim já falando. Meu Deus, Daniel, me desculpa. Eu não percebi que era tão sério. Mas eu vi nos olhos dela. Ela estava em pânico, não pelas minhas feridas, mas pelo que tinha acabado de acontecer com ela. Não falei muito no caminho de volta. Apenas agradeci por ter vindo e fui dando instruções básicas. Ela tentou se justificar várias vezes, mas eu mal escutava. Só pensava na diferença entre como ela reagiu à minha mensagem e como reagiu quando um policial apareceu no restaurante. Curioso como as prioridades mudam quando existem consequências. Em casa, ela fez questão de encenar que estava cuidando de mim. Queria limpar meus cortes, preparar comida, perguntava o tempo todo se eu precisava de algo. Mas parecia falso, sabe? Como se estivesse interpretando a boa namorada porque estava com medo, e não porque realmente se importava. Disse a ela que precisava descansar e fui para o quarto. Ela me seguiu, querendo continuar a conversa, mas fechei a porta e fui tomar banho. Sob o chuveiro quente, tirando os cacos de vidro do cabelo, percebi que algo tinha mudado de forma irreversível. Eu não confiava mais nela. Pior, não a respeitava mais. Na manhã seguinte, Laura acordou cedo, fazendo café da manhã, ainda no modo controle de danos. Comi, agradeci e disse que ficaria alguns dias na casa do meu irmão para me recuperar. Ela não gostou, quis saber o motivo, mas fui direto. Preciso de espaço para pensar. E desde então estou lá. A Laura não para de mandar mensagens, querendo conversar, se explicar, consertar as coisas. Mas eu não acho que haja o que consertar. Ela me mostrou quem realmente é quando importava. O resto é só barulho. Atualização 1. Muita gente quis saber exatamente o que aconteceu no restaurante quando Miller foi notificar oficialmente a Laura. Ontem, tomei umas cervejas com ele, o cara acabou virando amigo no meio de tudo isso, e ele me contou a história completa. É ainda melhor do que eu imaginava. O Miller chegou no Meridian Bistro por volta das 14h30. É um restaurante bem chique, no centro, frequentado por executivos no horário de almoço. Ele entrou fardado, e você sabe como isso muda o clima do lugar imediatamente. Pediu para a recepcionista chamar a Laura pelo nome, mostrou o distintivo e disse que precisava entregar informações importantes sobre um acidente de trânsito. A recepcionista chamou o gerente, que acompanhou o Miller até a mesa da Laura e do Jacob. Eles estavam sentados na área mais disputada do restaurante, aquela mesa grande perto da janela, bem no meio, onde todo mundo pode ver. O Miller disse que a expressão da Laura passou de confusa para apavorada em questão de 2 segundos. Ele se apresentou, pediu para ela confirmar se era realmente Laura Blake e então, com aquela voz oficial de policial, anunciou. Senhora, preciso informar que Daniel Foster sofreu um acidente de trânsito na rodovia I-75. Ele sofreu ferimentos, e neste momento, está aguardando ser buscado por seu contato de emergência. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Você sabe como é, quando um policial começa a falar em público, as pessoas param de comer para prestar atenção. A Laura logo começou a perguntar se eu estava bem, quão grave era, essas coisas. Mas o que chamou a atenção do Miller foi a primeira pergunta dela depois disso. Espera, por que você está aqui? Como me encontrou? Profissional como sempre, o Miller respondeu. Senhora, a vítima listou você como contato de emergência e solicitou notificação oficial. Ele informou que você estava indisponível por telefone. Foi aí que o Jacob começou a se mexer desconfortável. A Laura tentou se justificar, dizendo que estava no almoço, que não sabia que era tão sério, que achou que eu podia dar um jeito. Miller deixou ela falar por 1 minuto e então mandou. Senhora, seu namorado sofreu ferimentos que exigem atenção médica e está sem transporte há mais de 1 hora. Ele pediu que você fosse notificada sobre a situação. O Miller disse que dava para ouvir um alfinete cair.
Na prática, a Laura tinha acabado de anunciar para todo o restaurante que o namorado ferido tinha pedido ajuda e ela o ignorou para almoçar com outro cara. Ela percebeu isso também, porque começou a ficar vermelha e a falar mais baixo, mas já era tarde. O Miller disse que dava para ver claramente que as pessoas estavam prestando atenção. Alguns até faziam aquele truque de fingir que estavam mandando mensagem, mas, na real, estavam gravando. E aí veio a melhor parte, Jacob finalmente falou. Espera, o Daniel está machucado? Laura, por que você não me contou? Ela teve que admitir, na frente do policial e de todo o restaurante, que tinha recebido minha mensagem e decidiu que o almoço era mais importante. O Jacob, segundo Miller, ficou genuinamente chocado. Ele levantou imediatamente, começou a colocar dinheiro na mesa, pediu desculpas ao Miller e disse que eles precisavam sair dali agora. Perguntava detalhes sobre meu estado, preocupado de verdade. A Laura tentou contornar, disse que viria logo, que foi só um mal-entendido. O Miller passou a localização de onde eu estava e recomendou que ela dirigisse com cuidado. Ao sair, ele ouviu o Jacob cobrando. Por que você não me disse que ele estava ferido? Por que fez parecer que ele só estava sendo exigente? O Miller contou que ela tentava se explicar, mas o Jacob só balançava a cabeça, incrédulo. O detalhe final, um dos clientes do restaurante reconheceu a Laura. Olha o azar, era alguém do trabalho dela. O Miller ouviu essa mulher dizendo para a colega de mesa. Meu Deus, essa é a Laura da conta Morrison. O namorado dela sofreu um acidente e ela não saiu do almoço para ajudar. Dá para imaginar como a Laura se sentiu ouvindo aquilo. Quando ela me buscou depois, estava visivelmente abalada. Mas não era só preocupação comigo, era humilhação e pânico. Continuava me perguntando como o policial me encontrou, por que foi até o restaurante em vez de só ligar. Eu não expliquei nada, só disse que precisava notificar oficialmente meu contato de emergência. A volta para casa foi um clima horrível. Ela tentava se justificar, mas cada explicação era pior que a anterior. Achei que não fosse tão grave. Ok, mas eu disse que estava machucado e precisava de ajuda. O Jacob e eu não nos víamos há meses. E isso era mais importante que a saúde do namorado? Mas o que realmente me atingiu foi quando ela disse. Você não precisava ter mandado um policial no restaurante. Foi constrangedor. Constrangedor. Não, desculpa por ter te abandonado. Não, eu deveria ter ido na hora. Apenas constrangedor. Isso selou tudo para mim. Ela estava mais preocupada com as consequências do que com o que tinha feito para merecê-las. O Miller ainda comentou, em 15 anos de polícia, nunca tinha feito uma notificação como essa. Mas disse que não era raro ver situações em que as verdadeiras prioridades de alguém ficam expostas em momentos de crise. Já viu casamentos acabarem por muito menos. Eu continuo na casa do meu irmão. A Laura não para de mandar mensagens, mas não estou pronto para lidar com ela ainda. Vou terminar, obviamente. Só preciso resolver a questão do apartamento, já que o contrato está no nome dos dois. Atualização 2. Algumas coisas aconteceram e acho que vocês vão querer saber. Na última segunda-feira, finalmente voltei ao apartamento para pegar minhas coisas e ter a conversa final com a Laura. Eu estava adiando porque, sinceramente, queria garantir primeiro um lugar para ficar. Meu irmão foi super de boa em me deixar na casa dele, mas consegui um aluguel temporário do outro lado da cidade, mês a mês, e decidi que era hora de arrancar o band-aid de vez. A Laura estava em casa quando cheguei. Assim que me viu, já começou um discurso claramente ensaiado. Falou que estava arrependida, que tinha cometido um erro terrível, que nunca quis minimizar o acidente, tudo aquilo que já era esperado. Mas então ela soltou uma frase que me deixou furioso. Acho que você está sendo injusto ao julgar todo o nosso relacionamento por causa de um único erro. As pessoas erram, Daniel. Eu só estava tentando ser uma boa amiga para o Jacob. Uma boa amiga para o Jacob. E ser uma boa namorada para mim, onde ficou? Perguntei na lata. Se fosse o Jacob no mesmo acidente, você teria largado o almoço imediatamente para buscá-lo. Ela fez aquela cara de quem percebe que acabou de cair na própria armadilha. Isso é diferente. Nem deixei terminar. Disse que não precisava completar a frase, que eu estava me mudando e que estávamos acabados. Ela chorou, pediu para fazermos terapia de casal, prometeu que nunca mais faria algo assim. Mas como alguém pode prometer não mostrar as próprias prioridades? Ela já tinha mostrado que realmente importava quando as coisas apertaram.
No lado prático, até foi fácil resolver. O contrato vai até dezembro, mas ela consegue bancar sozinha e quer ficar no apartamento. A maioria dos móveis era dela de qualquer forma. Levei só minha mesa, minhas ferramentas, meus livros e pronto. Enquanto eu empacotava, a Laura tentava de todas as formas me fazer mudar de ideia. Primeiro com desculpas, depois promessas, depois tentando barganhar. E se eu deletar o número do Jacob? E por fim, explodiu em raiva. Sabe, Daniel? Você está sendo dramático demais. Foi só uma tarde. Eu pedi desculpas. Você já teve sua vingancinha mandando o policial no restaurante e agora vai jogar fora 2 anos por nada? Nada. Para ela, meu acidente foi nada. E ainda disse. E não pense que você é melhor que eu. Tá, talvez eu tenha errado, mas você me armou para ser humilhada em público. Isso foi cruel. Quase ri na hora. Ela ainda estava mais preocupada com a humilhação do que com o motivo que a levou até ali. Eu não te armei, Laura. Só garanti que recebesse a mensagem de que seu namorado estava em um acidente e precisava de ajuda. A humilhação foi obra sua. Ela não teve resposta. Enquanto eu carregava o caminhão, minha vizinha, Dona Lawrence, uma senhora adorável que mora no prédio há anos e sabe de tudo, veio me ajudar com as caixas. Perguntou se estava tudo bem e eu contei por alto. Ela só balançou a cabeça e disse que a Laura tinha recebido várias visitas durante a semana, que o apartamento estava cheio de gente oferecendo apoio. Inclusive, que o Jacob passou lá 2 vezes. Interessante. A Dona Lawrence ainda comentou que a Laura parecia contar para todo mundo o quanto eu estava sendo injusto com ela. Isso me lembrou algo que o Miller tinha dito, que uma colega de trabalho da Laura estava no restaurante aquele dia. Depois fui checar e confirmei, a história se espalhou pelo escritório. E não de uma forma favorável para ela. O golpe final veio quando eu estava carregando a última caixa. A Laura desceu e fez uma última tentativa. Disse algo que deixou tudo ainda mais claro. Daniel, eu sei que errei, mas você precisa entender, o Jacob estava passando por um momento difícil. Ele realmente precisava daquele almoço. Eu só estava tentando estar presente para um amigo que precisava de mim. E eu? O namorado que estava machucado na rodovia, sangrando? Perguntei isso na cara dela. Ah, isso é diferente. Eu sabia que você ficaria bem. Você é forte, consegue lidar com as coisas. O Jacob é mais frágil agora. E foi aí que caiu a ficha definitiva. Para ela, a minha emergência não tinha tanto peso porque ela presumiu que eu me viraria. As necessidades emocionais de um amigo eram mais importantes que a segurança física do próprio namorado, porque, na visão dela, ele era mais frágil. Isso não é amor. Isso é se apoiar na ideia de que a pessoa vai aguentar tudo, não importa como você a trate. Disse que a conversa tinha acabado e terminei de carregar o caminhão. Ela ficou chorando na calçada, mas eu já não sentia mais nada além de alívio. Agora estou instalado no novo apartamento. É pequeno, mas é meu, e não preciso mais me perguntar se a pessoa que mora comigo realmente vai aparecer quando eu precisar. A Laura ainda manda mensagens de vez em quando, sinto sua falta, me deixa consertar isso, mas eu não respondo. Não tem mais nada a ser dito. O oficial Miller me procurou ontem para saber como eu estava. Ele disse que já viu isso acontecer muitas vezes. Segundo ele, os sortudos são aqueles que descobrem antes de se casar ou ter filhos. Acho que ele está certo. Melhor aprender isso agora do que em uma emergência futura, quando as consequências seriam ainda mais sérias. Atualização final. Eu nem planejava voltar aqui, mas algo aconteceu ontem que acho que vocês precisam saber. Resume perfeitamente porque esse término foi a decisão certa. Fiquei em contato zero com a Laura por quase uma semana. Não respondi mensagens, bloqueei nas redes sociais, cortei tudo. Achei que ela acabaria entendendo e seguiria em frente. Me enganei. Ontem, por volta das 18 horas, eu estava no meu novo apartamento preparando o jantar quando bateram na porta. Olhei pelo olho mágico e vi a Laura parada lá, com flores e uma sacola de compras cheia de coisas. Não abri. Pensei que se a ignorasse, ela iria embora. Mas ela bateu de novo e começou a falar do lado de fora. Daniel, eu sei que você está em casa. Sua caminhonete está no estacionamento. Por favor, só me deixe explicar. Continuei em silêncio. Então ela tentou outra. Trouxe sua comida chinesa favorita do Golden Dragon e cerveja. Podemos conversar só 5 minutos?
Quando não respondi, ela aumentou a aposta. Daniel, eu conversei com o Jacob sobre tudo. Ele se sente péssimo com o que aconteceu. Disse que não fazia ideia de que eu estava escolhendo o almoço em vez da sua emergência. Ele acha que fui uma idiota por não largar tudo para te ajudar. Nada de resposta da minha parte. Então ela jogou o que claramente achava ser a carta na manga. Daniel, eu estou grávida. Quase abri a porta só para perguntar o que diabos ela estava falando, mas algo me fez parar. Em vez disso, peguei o celular e mandei mensagem para o meu irmão, que mora a 10 minutos dali. A Laura está na minha porta dizendo que está grávida. Pode vir aqui. Ele respondeu na hora. Estou indo. Não abre a porta. A Laura continuou falando por mais uns 20 minutos. A história da gravidez foi ficando cada vez mais elaborada. Dizia que tinha descoberto recentemente, que estava assustada, que precisava de mim, que poderíamos superar nossos problemas pelo bem do bebê. Chorava, implorava, dizia que tinha cometido o maior erro da vida. Quando meu irmão chegou, entrou discretamente pelos fundos. Escutamos juntos o discurso da Laura através da porta, e ele começou a gravar tudo no celular. Depois de uns 40 minutos, ela finalmente desistiu. Deixou as flores e a comida na porta e foi embora. Sinceramente, não acredito que a Laura esteja grávida. Se estivesse, teria usado essa informação semanas atrás, quando ainda tentava salvar a relação. Não teria guardado para um último apelo dramático depois de tanto tempo sem contato. Decidi ignorar e esperar para ver o que viria depois. Hoje de manhã, recebi uma mensagem do meu amigo Jake, que trabalha no setor de TI da empresa da Laura. Cara, a Laura está dizendo no trabalho que está grávida do seu filho e que você a abandonou depois de uma briga. Achei que devia saber. Clássico. Criar uma narrativa onde ela é a vítima e eu sou o canalha que fugiu das responsabilidades. Tirei print da mensagem do Jake e mandei para o Miller pedindo conselho. Ele me ligou em menos de 1 hora. Daniel, isso agora é assédio. Ela está inventando mentiras que podem prejudicar sua reputação no trabalho e na comunidade. Quer resolver isso de vez? Documente tudo. Guarde mensagens, peça o depoimento do seu irmão sobre o episódio da porta, registre cada tentativa de contato. Se ela continuar, pode ser necessário pedir uma ordem de restrição. Mas o Miller também sugeriu algo mais simples. Às vezes, a melhor forma de lidar com mentiras é com a verdade. Você tem amigos em comum que podem estar ouvindo essa história. E eu tinha. Alguns colegas da faculdade, além de casais com quem saíamos juntos. Se ela estava espalhando a falsa gravidez, eles mereciam saber a verdade. Mandei uma mensagem em grupo para uns 8 conhecidos nossos. Pessoal, só um aviso, a Laura e eu terminamos há 2 semanas, depois que ela decidiu não me ajudar quando sofri um acidente de carro. Agora ela está dizendo que está grávida e espalhando que eu a abandonei. Só queria que vocês ouvissem a verdade direto de mim. Espero que estejam bem. Anexei também todas as provas que tinha documentado. Em menos de 1 hora, 6 dos 8 responderam. A reação geral foi de choque, tanto com a história do acidente quanto com as mentiras da Laura. 2 deles disseram que ela já tinha procurado pedindo conselhos sobre como lidar com meu abandono. E claro, ela contou que terminamos porque eu estava sendo injusto com ela por ter amigos homens. Nunca mencionou que eu estava ferido. Com base nas reações, percebi que a mentira dela logo explodiria contra ela mesma. Boa sorte se isolando em cima da própria farsa. O último detalhe veio esta noite, recebi uma mensagem do próprio Jacob. Daniel, fiquei sabendo do acidente. Eu não fazia ideia, sinto muito, cara. E também ouvi dizer que ela está espalhando que está grávida do seu filho. Sei com certeza que isso não é verdade. Podemos conversar mais, se você quiser. Interessante. O Jacob sabe com certeza que ela não está grávida. Não pedi detalhes, mas tenho minhas teorias. De qualquer forma, para mim acabou. Hoje troquei de número, bloqueei tudo e avisei a segurança do meu trabalho, caso ela apareça por lá. Meu irmão tem sido incrível nesse processo, e o Miller disse para ligar caso as coisas piorem. Mas, honestamente, acho que ela vai seguir em frente quando perceber que as mentiras não funcionam. Gente como a Laura sempre encontra um novo alvo para o drama. No fim, a experiência toda acabou sendo libertadora. Sinto que desviei de uma bala enorme. Estou tocando minha vida, tenho um bom emprego, bons amigos, minha família. Isso é suficiente para mim. Valeu pelo apoio e pelos choques de realidade, Reddit.
Se cuidem. Acabou. Se você curte nosso canal e quer apoiar de verdade, toque em par. É como um super like que faz nossos vídeos chegarem a muito mais gente. Comentário Bru Reddit. Engraçado como certas pessoas só mostram suas verdadeiras prioridades quando a vida coloca a pressão de verdade. A Laura não se importava com o namorado ferido, só com a própria imagem. E quando foi pega tentou de tudo. Choro, desculpas, barganha, raiva, até uma suposta gravidez de última hora. No fim, não era amor, era conveniência. O Op fez a única coisa certa, sair antes que essa bomba explodisse de vez. Melhor descobrir agora, do que depois de casamento, filhos e uma vida inteira de mentiras.